Em maio de 1985, um dos homens mais brilhantes da indústria da tecnologia deixou o prédio da Apple em silêncio. Não havia aplausos. Não havia fotógrafos esperando na porta. Também não havia qualquer sinal de que aquele momento ficaria marcado na história. Apenas um jovem de 30 anos caminhando pelo estacionamento da empresa que ele próprio havia fundado. Poucos anos antes, Steve Jobs era celebrado como o visionário que prometia colocar um computador na casa de milhões de pessoas. Seu rosto estampava revistas, suas apresentações atraíam multidões e sua personalidade intensa fazia dele um dos nomes mais comentados do Vale do Silício. Mas o sucesso trouxe algo que ele nunca aprendeu a controlar: conflitos. Sua obsessão pela perfeição, sua dificuldade em aceitar opiniões contrárias e sua forma implacável de liderar criaram uma ruptura dentro da própria Apple. A empresa crescia rapidamente. Investidores exigiam estabilidade. Executivos queriam previsibilidade. Steve queria continuar mudando o mundo. Esses dois caminhos deixaram de ser compatíveis quando o conselho decidiu retirar seu poder de decisão. Parecia que a história havia chegado ao fim. A imprensa foi rápida em decretar sua derrota. Analistas afirmavam que a Apple finalmente teria paz para crescer sem seu fundador. Para muitos, Steve Jobs seria lembrado apenas como um jovem brilhante incapaz de administrar a própria criação. Eles estavam errados. Aquela derrota seria apenas o início da parte mais extraordinária de sua trajetória. Porque, anos depois, o homem expulso da Apple retornaria para salvá-la de uma crise que ameaçava sua sobrevivência. E não apenas salvaria a empresa. Antes que Steve Jobs imaginasse um computador sobre a mesa de cada pessoa, os computadores eram máquinas gigantescas, caras e restritas a governos, universidades e grandes corporações. Na década de 1950, eles ocupavam salas inteiras, consumiam enormes quantidades de energia e exigiam equipes especializadas para operar. Para a maioria das pessoas, a computação era um universo distante, quase inacessível. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos viviam um período de intensa transformação. O pós-guerra impulsionava a economia. A indústria crescia rapidamente e a corrida tecnológica ganhava força em meio às tensões da Guerra Fria. A inovação deixava de ser apenas um diferencial e passava a ser tratada como questão estratégica. Foi nesse ambiente que nasceu o Vale do Silício. Empresas de eletrônica, fabricantes de semicondutores e laboratórios de pesquisa começaram a se concentrar no norte da Califórnia, atraindo engenheiros, cientistas e jovens dispostos a desafiar o impossível. Na década de 1970, um novo movimento surgiria dentro de pequenas garagens e clubes de entusiastas. Pessoas comuns passaram a acreditar que o computador poderia deixar de ser uma ferramenta exclusiva das grandes empresas e se tornar um equipamento pessoal. Essa ideia parecia ousada. Para muitos especialistas da época, não havia motivo para que uma família tivesse um computador em casa. Mas alguns jovens pensavam diferente. Entre eles estava um rapaz adotado, inquieto, fascinado por eletrônica, design e filosofia oriental. Seu nome era Steve Jobs. Em 24 de fevereiro de 1955, Steve Jobs nasceu em São Francisco, Califórnia. Filho biológico de Joanne Schiebel e Abdul Fattah Jandali, foi entregue para a adoção poucos dias depois do nascimento. A decisão marcou profundamente sua história, embora seus pais adotivos, Paul e Clara Jobs, sempre tenham feito questão de que ele soubesse uma coisa: não havia sido abandonado, mas escolhido. Paul Jobs era mecânico e restaurador de automóveis. Nos fins de semana, passava horas desmontando motores na garagem de casa e levava o filho para ajudá-lo.
Foi ali que Steve desenvolveu uma característica que o acompanharia por toda a vida: a obsessão pelos detalhes. Paul costumava dizer que a parte de trás de um armário deveria ser tão bem acabada quanto a frente, mesmo que ninguém a visse. Décadas depois, Steve aplicaria exatamente essa filosofia aos produtos da Apple, exigindo que até os componentes internos fossem organizados com perfeição. Ainda criança, mudou-se com a família para Mountain View, uma região que começava a atrair empresas de eletrônica. O ambiente despertou sua curiosidade. Vizinhos trabalhavam em companhias inovadoras, e não era incomum encontrar engenheiros discutindo circuitos eletrônicos nos quintais das casas. Na adolescência, Jobs conheceu Stephen Wozniak, 5 anos mais velho, um engenheiro autodidata de talento extraordinário. A amizade nasceu da paixão comum pela tecnologia, mas os dois eram completamente diferentes. Wozniak adorava construir máquinas. Steve queria descobrir como aquelas máquinas poderiam mudar a vida das pessoas. Essa combinação improvável seria decisiva para a história da computação. Após concluir o ensino médio, Steve ingressou no Reed College, em Oregon. A experiência, porém, durou poucos meses. Incomodado com o alto custo da faculdade e pouco interessado nas disciplinas obrigatórias, abandonou oficialmente o curso. Mesmo assim, continuou frequentando algumas aulas como ouvinte. Uma delas mudaria sua forma de enxergar o mundo. Caligrafia, enquanto muitos viam apenas letras bonitas, Steve enxergava beleza, proporção e identidade visual. Anos depois, aquelas lições influenciariam diretamente o Macintosh, tornando-o o primeiro computador pessoal com múltiplas fontes tipográficas e design refinado. Sem imaginar, aquele jovem que abandonara a universidade estava reunindo conhecimentos que, mais tarde, se tornariam diferenciais competitivos em uma indústria dominada apenas pela engenharia. No entanto, transformar ideias em realidade exigiria muito mais do que criatividade. Ao abandonar a faculdade, Steve Jobs entrou em um período de incertezas. Sem diploma, sem dinheiro e sem um plano claro para o futuro. Passou alguns meses dormindo no chão do dormitório de amigos. Recolhia garrafas de refrigerante para conseguir pequenas quantias e caminhava quilômetros todos os domingos até um templo Hare Krishna para fazer sua principal refeição da semana. Longe de representar um fracasso definitivo, essa fase moldou sua visão de mundo. O contato com a contracultura dos anos 1970, a busca por espiritualidade e o interesse pelo Zen budismo reforçaram uma característica que mais tarde se tornaria marca registrada de seus produtos: a simplicidade. Em 1974, conseguiu um emprego na Atari, uma das empresas mais inovadoras da indústria de videogames. Ali, chamou atenção pela inteligência e pela capacidade de resolver problemas complexos, mas também pelo comportamento difícil. Colegas relatavam que Jobs era exigente, impaciente e pouco disposto a aceitar críticas. Mesmo assim, a Atari enxergava potencial naquele jovem. Pouco tempo depois, Steve embarcou para a Índia em busca de experiências espirituais. A viagem não trouxe as respostas que imaginava, mas fortaleceu sua convicção de que tecnologia e experiência humana não precisavam caminhar separadas. Ao retornar aos Estados Unidos, reencontrou Steve Wozniak. Enquanto Wozniak desenvolvia um pequeno computador por hobby, Steve enxergou algo que poucos perceberam. Aquilo não era apenas um equipamento eletrônico. Era uma oportunidade de transformar completamente uma indústria. Na garagem da casa de seus pais, os dois começaram a trabalhar no que seria o primeiro passo de uma revolução. Mas transformar uma ideia em empresa exigiria coragem, dinheiro
e a disposição para assumir riscos que poucos aceitariam correr. Em abril de 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne fundaram oficialmente a Apple Computer. Não havia investidores milionários. Não havia uma grande sede. Nenhum plano de negócio sofisticado. Havia apenas uma garagem na casa da família Jobs, em Los Altos, algumas bancadas improvisadas e uma convicção que poucos compartilhavam. O computador deixaria de ser uma máquina exclusiva de empresas e passaria a fazer parte da vida das pessoas comuns. Enquanto Wozniak projetava o Apple I com brilhantismo técnico, Steve enxergava algo que ainda não existia no mercado: uma experiência. Ele não queria vender placas eletrônicas, queria vender um produto completo. Para levantar capital, vendeu sua Kombi Volkswagen. Wozniak vendeu sua calculadora HP 65. O dinheiro arrecadado foi suficiente para comprar componentes e produzir as primeiras unidades. A grande oportunidade surgiu quando Paul Terrell, proprietário da Byte Shop, encomendou 50 computadores Apple I já montados. Era um pedido ousado para uma empresa que praticamente não existia. Steve assumiu o risco. Conseguiu convencer fornecedores a entregar peças antes do pagamento e mobilizou amigos e familiares para montar os computadores dentro da garagem. Poucos meses depois, a Apple deixava de ser um projeto entre amigos e se transformava em uma empresa de verdade. Mas Steve acreditava que aquele era apenas o primeiro passo. Seu verdadeiro objetivo ainda estava por vir. Ele queria criar um computador tão simples que qualquer pessoa pudesse utilizá-lo. Essa ideia daria origem ao Apple II e mudaria definitivamente o rumo da empresa. O Apple II foi muito mais do que um sucesso comercial. Ele mostrou que computadores pessoais poderiam ser úteis, acessíveis e desejados. As vendas cresceram rapidamente. Investidores começaram a olhar para aquela pequena empresa da Califórnia. Em 1978, Mike Markula tornou-se um dos principais financiadores da Apple, trazendo experiência empresarial e recursos para transformar a startup em uma companhia estruturada. Steve continuava exigente. Participava de praticamente todas as decisões. Steve Jobs, aos 25 anos, passou a integrar o seleto grupo dos empresários mais ricos dos Estados Unidos. Mas riqueza nunca foi seu principal objetivo. Ele queria construir produtos que sobrevivessem ao tempo. Era apenas o começo. Enquanto o mercado comemorava o sucesso financeiro da Apple, Steve concentrava seus esforços em um projeto ainda mais ambicioso. Um computador que mudaria completamente a relação entre pessoas e tecnologia. Em janeiro de 1984, Steve Jobs subiu ao palco para apresentar um computador que desafiava tudo o que existia até então. O Macintosh não era apenas uma máquina mais potente, era diferente. Possuía interface gráfica, ícones, janelas, mouse. Elementos que hoje parecem comuns, mas que naquela época pareciam saídos de um filme de ficção científica. A campanha publicitária dirigida por Ridley Scott tornou o lançamento um acontecimento mundial. Steve era visto como um visionário, mas enquanto o mundo celebrava o Macintosh, dentro da Apple, os problemas cresciam. As vendas não correspondiam às expectativas. Os custos eram elevados. Os conflitos internos aumentavam. Steve cobrava perfeição absoluta. Executivos buscavam estabilidade. A tensão tornou-se inevitável. Em 1985, o conselho decidiu retirar seu poder de comando. Poucos meses depois, Steve Jobs deixava a Apple. O homem que havia criado a empresa era obrigado a sair dela. Parecia o fim. Na verdade, era apenas o intervalo antes do capítulo mais importante de sua vida. Quando Steve Jobs deixou a Apple em 1985,
Muitos acreditaram que sua influência sobre a tecnologia havia terminado. A realidade seguiria um caminho completamente diferente. Poucos meses após sua saída, fundou a Next, uma empresa voltada para computadores de alto desempenho destinados ao mercado acadêmico e corporativo. Embora suas máquinas não alcançassem grande sucesso comercial, a Next desenvolveu um sistema operacional extremamente avançado. Anos depois, essa tecnologia serviria de base para o macOS, sistema utilizado até hoje nos computadores da Apple. Ao mesmo tempo, Jobs adquiriu uma pequena divisão de computação gráfica pertencente à Lucasfilm. A empresa recebeu um novo nome: Pixar. Naquele momento, poucos imaginavam que aquele investimento se transformaria em um dos maiores estúdios de animação da história. Em 1995, Toy Story tornou-se o primeiro filme totalmente produzido por computação gráfica. O sucesso foi imediato e colocou a Pixar entre as empresas mais inovadoras do entretenimento. Enquanto isso, a Apple enfrentava dificuldades. Sem uma direção clara, perdeu espaço para concorrentes, acumulou prejuízos e viu sua participação no mercado diminuir drasticamente. Em 1996, diante de uma das maiores crises de sua história, a empresa tomou uma decisão impensável poucos anos antes. Comprou a Next. Com essa aquisição, Steve Jobs retornava à Apple, no início como consultor. Pouco tempo depois, como CEO interino. A empresa estava próxima do colapso financeiro. Jobs simplificou a linha de produtos, cancelou dezenas de projetos e concentrou todos os esforços naquilo que realmente importava. O resultado apareceu rapidamente. Vieram o iMac, depois o iPod, o iTunes, o iPhone, o iPad. Cada lançamento redefiniu um mercado inteiro. Mais do que criar produtos, Steve Jobs mudou a maneira como as pessoas interagem com a tecnologia. Seu maior legado talvez não tenha sido um computador ou um telefone. Foi demonstrar que tecnologia e design poderiam caminhar juntos, transformando objetos do cotidiano em experiências intuitivas, elegantes e desejadas. Quando faleceu, em 5 de outubro de 2011, aos 56 anos, deixou uma empresa que já era uma das mais valiosas do mundo. Mas sua influência ultrapassava números. Ela estava presente nos bolsos, nas mesas de trabalho e nas mãos de bilhões de pessoas. A história costuma celebrar Steve Jobs como um gênio da tecnologia. Mas talvez essa definição seja pequena demais. Ele não inventou o computador pessoal, não criou a interface gráfica, não desenvolveu sozinho o smartphone. Seu verdadeiro talento era outro: enxergar possibilidades onde a maioria via apenas limitações. Jobs acreditava que tecnologia deveria servir as pessoas, e não o contrário. Essa ideia orientou praticamente todas as decisões que tomou ao longo da vida. Nem sempre acertou. Foi criticado por seu temperamento. Cometeu erros. Perdeu a empresa que fundou. Tomou decisões controversas, mas nunca deixou de acreditar que grandes mudanças exigem coragem para desafiar o que parece estabelecido. Talvez seja por isso que sua trajetória continue despertando tanto interesse décadas depois. Ela não é apenas a história de um empresário. É a história de alguém que recusou aceitar que o mundo precisava permanecer como era. Cada produto lançado, cada risco assumido e cada fracasso enfrentado contribuíram para transformar uma pequena empresa, criada em uma garagem, em uma das organizações mais influentes da história. Hoje, milhões de pessoas utilizam tecnologias inspiradas direta ou indiretamente por suas ideias. Seu legado permanece vivo, não apenas nos dispositivos que carregamos conosco, mas também na maneira como pensamos inovação, criatividade e experiência.